Que alegria é cumprimentar você mais uma vez, nesta ocasião, para mais um estudo da Bíblia. Desta vez estamos dando a lição de número 11 desta nossa série Provados pelo Fogo. Estamos quase no final desse trimestre, que trabalhou o assunto do sofrimento, da resiliência diante das provações, das dificuldades da vida, como Deus nos ampara nesta hora. E nesta semana, a lição 11 está tratando da importância da espera. Eu acho que você é muito parecido comigo. Você não gosta muito de esperar. Num tempo em que as coisas hoje são online e que as coisas precisam ser rápidas, nós nos irritamos com muita facilidade quando temos que esperar alguma coisa por um tempo um pouquinho maior do que o que estamos acostumados, não é verdade? No entanto, na vida espiritual, há que se esperar. Espera e paciência diante do sofrimento e das provações são características distintivas dos filhos de Deus. Então eu coloquei como primeiro tópico para a nossa discussão o seguinte: esperar em Deus uma dificuldade humana. E isso é verdade. O desejo de Deus é que nós esperemos pacientemente nele. O livro de Romanos tem um texto muito significativo que diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, que é a paciência, nós possamos ter bom ânimo procedente das Escrituras e mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Nem sempre é fácil esperar, mas esperar é uma atitude desejável, né? O esperar com paciência, por exemplo, que está lá no Salmo 37, verso 7, indica sofrer muito, estar ferido, estar triste. Esse esperar em Deus pressupõe que devemos nos concentrar, não no que nos acontece, mas concentrar-nos no Senhor. Percebeu a diferença de visão? Às vezes a gente se perde na piedade própria, na autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, como eu sofro, como é difícil. Mas quando a gente se concentra em Deus, e quando a gente se concentra nas promessas de Deus, até o sofrimento se torna mais leve e suportável, né? A Bíblia fala também, numa expressão em Romanos 5, verso 6, do devido tempo. A Bíblia também fala da plenitude dos tempos. Você lembra desse texto de Gálatas 4:4, né? Tudo é uma questão de tempo. Do ponto de vista de Deus, o tempo para cumprir suas promessas, ele não tem assim uma explicação razoável para nós, uma explicação do porquê. Por que esse é o tempo certo para conceder uma bênção? E porque este agora não é o tempo certo, por que temos que esperar? Isso para nós humanos é muito intrincado, é muito complexo, é muito difícil. E eu diria mais, precisamos aceitar isto pela fé. Agora, a espera em Deus pode nos ajudar em alguns aspectos. Primeiro, a espera pode nos direcionar para Deus ao invés de nos preocuparmos com as coisas. Então, quando eu estou esperando, eu desvio o meu objetivo daquilo que é passageiro, efêmero, e volto-me para o Senhor da glória. A espera também gera perseverança, porque à medida que você espera, você aprende a esperar, e você aprende a suportar, e você aprende a perseverar. A espera abre as portas para a fé e para a confiança em Deus. Só quem passou por dificuldades e com o tempo foi aprendendo a lidar com as dificuldades, encontrou paz, encontrou tranquilidade naquilo. Ou seja, a espera abriu para essa pessoa as portas ou as comportas da fé e da confiança, né? A espera permite que Deus coloque outras peças no quebra-cabeças do cenário completo. Porque muitas vezes eu estou sofrendo e eu acho que é por uma coisa, e eu acho que é aquilo que é o problema. E aí eu vou perceber que o meu problema é maior, é mais abrangente, é mais distante. E muitas vezes é algo que eu preciso corrigir na minha vida, né?
Nós nunca, na verdade, aprendemos, humanamente falando, o motivo da espera, mas, vivendo pela fé, nós sabemos conviver com a espera, e isso é mais importante. E no final, seremos vencedores. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu queria levá-lo também, num segundo bloco da lição dessa semana, alguns exemplos de pessoas que esperaram na Bíblia. O primeiro que aparece aí foi Davi, né? Davi foi ungido rei, mas ficou nisso mesmo. Ele não virou rei em seguida, no dia seguinte. Ele teve que esperar por anos para ser rei, e assim mesmo o foi em circunstâncias adversas. Ele resolve esperar, mesmo tendo chance, por exemplo, de matar Saul e de se apossar do trono, lá em 1 Samuel 26, a gente lê isto, e Davi podia ser o rei em seguida. Mas esperou anos e anos até que chegasse a ser o rei de Israel, prometido por Deus. Há situações que, aparentemente, Deus demora para responder uma oração nossa, ou demora para nos dar alguma coisa que nós pedimos, que para nós achamos que é tão fácil, tão simples, e parece que Deus está demorando. Assim foi com Davi, né? Segundo lugar, aparece um sujeito chamado Elias, que você conhece muito bem, um profeta de Deus. Depois de vencer ali no Monte Carmelo, né, os profetas falsos, Elias teve vontade de morrer. Por quê? Porque ele não viu as coisas acontecerem assim, instantaneamente, a conversão do povo, aquela mudança diante daquela estupenda manifestação de Deus. E ele ficou muito chateado. Isso me faz lembrar de Jonas também, né? Jonas queria que Deus mandasse fogo sobre Nínive, acabasse com Nínive, mas de repente o povo se converteu e Deus mudou a história. Então, muitas vezes, quando as coisas não acontecem, né, como desejamos, nós podemos ir para o lugar errado. E esse é, de fato, um grande problema. Muitas vezes eu sonho com alguma coisa. E nos meus delírios, eu tenho algumas utopias, né? Há uma frase que diz assim: quem se alimenta de utopia, que é alguma coisa assim, que é fruto de um sonho impossível, né? Quem se alimenta de utopias tem congestão de frustrações. E é verdade. Então, muitas vezes, não é bom para nós aquilo, e Deus não permite. E aí a gente fica chateado, Deus está demorando demais, as coisas não acontecem como desejamos, e a gente pode passar para o lado errado, né, da descrença. O resumo de tudo é o seguinte: entregue o seu caminho, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Descanse no Senhor, diz o Salmo 37, 7, e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. 37, 7 dos Salmos. É muito importante esse verso. E para a gente pensar, eu coloquei aqui um texto que está na lição, de um livro chamado Mensagens Escolhidas, página 242, do volume 2. E esse texto diz assim: se educássemos e treinássemos nosso coração, no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos o conflito desta ou os conflitos desta vida. Pense nisso. Converse um pouco com seus alunos, tente arrancar deles algumas colocações e até algumas pequenas experiências sobre essa questão de esperar em Deus e a importância disso até que alcancemos a bênção plena que o Senhor quer nos dar. Pense um pouco sobre isso, estude sobre isso, e na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar de volta aqui com você para juntos continuarmos o estudo da sua palavra.